noite a todos, a todas. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho da Autotransformação, de Eva Pierrakos. Hoje o capítulo 15, vamos iniciar com esse capítulo, Conexão entre o Ego e o Poder Universal. Vou ler aqui a parte da introdução que o guia faz. A energia e a consciência se manifestam como o poder indiviso do universo. Esse poder é o princípio de vida criadora presente em todos nós. Entretanto, seres humanos frequentemente perdem o contato consciente com esse poder divino e criador, e confiam mais no ego limitado do que no eu superior dentro deles. Qual é o medo que está por trás dessa separação? Como podemos detectar a vergonha que temos do que é melhor em nós e como nos entregar ao poder universal dentro de nós? Então, essa introdução, na verdade, ela é um bom resumo de todo esse capítulo, tá? Porque ele vai falar do ego e desse poder universal, ou dessa energia universal, né? Essa parte é o princípio de vida universal e o ego desmemoriado, né? Porque ele diz que o ego, ele é como se ele estivesse num esquecimento, num torpor, né? Ele faz parte dessa energia universal, mas ele não se lembra. Então, é como se ele se separasse dessa força universal, que faz parte dele, né? Da qual ele está unido, e não separado, na verdade. Então, é como se fosse uma certa ilusão, assim. É uma ilusão de que ele está separado, tá? Mas, na verdade, se ele começa a se conectar com esse fluxo universal, ele começa a se integrar novamente. Né? Então, o ego, ele não vai deixar de existir enquanto a pessoa estiver encarnada aqui na Terra. O ego, ele é necessário para que a pessoa possa se manifestar aqui na Terra. Mas o ego, ele não é separado dessa energia universal. Ele está junto com ela, tá? E o que acontece é que, quando a gente acaba tendo essa separatividade, a gente acaba adoecendo emocionalmente, fisicamente, mentalmente. Porque quanto mais distantes desta fonte universal, mais nós temos desequilíbrios, né? E ter equilíbrios é estar cada vez mais próximo desta força universal. O significado da vida de uma pessoa está na relação entre seu ego e o princípio de vida universal, que é a essência da consciência eterna. Quando essa relação é equilibrada, a vida flui harmoniosamente. Então, é o que eu acabei de falar, sobre o equilíbrio e sobre o ego estar ligado, não estar separado dessa energia, desse fluxo universal. O princípio da vida universal e o ego desmemoriado, continuando aqui. A consciência individual é parte da consciência universal, mas muitas vezes se desconecta de sua origem, levando a um ego separado. A descoberta do princípio de vida ocorre quando se reconhece essa conexão. Então, olha só, a descoberta do princípio de vida, né? O que eles querem dizer aqui? Que nós vamos realmente nos sentir vivos, de fato, quando nós estivermos cada vez mais conectados com essa energia, com esse fluxo universal. Quando nós estamos separados, nós não estamos despertos para a vida. Então, quanto mais conectados, mais despertos para a vida real, né? Então, essa é uma grande dica para que a gente comece realmente a praticar o que traz os ensinamentos que foram trazidos por esse livro, né, pelo guia. A manifestação desse princípio é espontânea, não resultado de esforço consciente, e se revela por meio da autodescoberta e da superação do medo do desconhecido. Então, quando a gente começa a potencializar o nosso autoconhecimento, naturalmente nós vamos nos aproximando mais dessa fonte de energia universal. A gente vai se aproximando, se conectando cada vez mais, né? E o fato de nós irmos fazendo esse autoconhecimento, essa autodescoberta, né? Conforme a gente vai fazendo isso, nós vamos também trabalhando esse medo que temos do desconhecido, medo de irmos para a vida, né? Medo de mergulharmos na vida como ela é, com os seus desafios, com as suas frustrações, com tudo que a vida tem para nos oferecer, né? Então, quando a gente começa esse autoconhecimento e começamos a realmente entender quem realmente somos, um pouco que seja, porque
é muito difícil que a gente vá descobrir, né, se descobrir de forma total. Vai ser muito difícil isso acontecer de forma total, né? Nós temos muito ainda a trilhar pela vida até que a gente possa realmente se autoconhecer. Mas conforme a gente vai dando esses pequenos passos, mais a gente vai se conectando com esse fluxo universal, né? E aí sim, a gente sente a vida pulsando realmente dentro de nós. Essa experiência traz sabedoria e um novo modo de viver, sempre com segurança e esperança. O conflito entre o anseio e o temor do eu verdadeiro. Então, a gente tem medo de quem a gente verdadeiramente é. A gente se julga, né? A gente não quer ser daquele jeito. Porque, muitas vezes, o que o mundo pede é que a gente seja de uma outra forma, né? Então, a gente esconde quem a gente é, para que a gente possa agradar o mundo. Só que isso só concorre com a nossa separatividade da nossa própria vida, né? Nós vamos adquirindo várias questões internas, emocionais, né? Doenças psicossomáticas, tudo que vai surgindo por conta dessa nossa exigência de sermos aquilo que não somos, tá? Então, a humanidade deseja os frutos dos processos involuntários, mas teme confrontar suas sombras, gerando um profundo conflito existencial. Então, é como se fosse algo arraigado dentro de nós, essa busca por esses processos, esses do autoconhecimento, esses processos que vão nos levando a essa conexão com a fonte universal, né? Nós queremos isso. Porém, nós não conseguimos confrontar as nossas sombras. A gente tem medo das nossas sombras. A gente não coloca as sombras do nosso lado, a gente coloca escondido para que ninguém veja, nem mesmo nós. Então, esse processo de não querer ver essas sombras acaba gerando esse conflito existencial que ele diz aqui. Então, quando a gente faz o autoconhecimento, né, e isso é sincero dentro de nós, e nós estamos realmente engajados nisso, nós começamos a aceitar o que nós temos dentro de nós, quem nós somos, do jeito que nós somos, e aí a gente põe do nosso lado aqui, a gente dialoga com essas sombras, e a gente coloca elas lado a lado aqui com a nossa luz. É a nossa sombra, a nossa luz, e elas estão se integrando. Então, a gente para de querer ser só luz, porque se a gente é só luz, a gente não é quem somos realmente. Nós vamos ser quem somos realmente se nós formos a mistura da luz com a sombra. Então, a gente vai precisar ser um pouco cinza, né? Muitos de nós não querem ser cinza, né? A gente quer ser luz. E abominamos as sombras. Então, enquanto a gente tiver com essa mentalidade, nós vamos sofrer esses conflitos existenciais. Por quê? Porque dentro de nós tem esse impulso que vai levando a gente adiante, que é o impulso do crescimento, é o impulso da evolução. Porém, a solução desses conflitos surgem quando confrontamos e compreendemos as nossas sombras. A honestidade e a aceitação da realidade são essenciais para identificar e remover defeitos de caráter, permitindo percepção do conflito entre o ego e a consciência universal. Então, não é que agora a gente vai sair por aí cuspindo fogo, né? Porque a gente é assim, não é? Porque a gente é, sei lá, rude por dentro e a gente fica com aquela máscara de bondade, de delicadeza, mas no fundo a gente é rude, não é? Então, não é porque a gente se aceita que agora a gente vai ser rude com as pessoas. Não é isso que está sendo dito aqui, né? É a gente trazer para a nossa consciência esse nosso lado mais rude, por exemplo, tá? Qualquer que seja a nossa questão ali da sombra, né? Seja ela qual for, a gente trazer a luz da nossa consciência e trabalharmos ela com amorosidade, não é? Dialogar com ela, não escondê-la, nós não precisamos esconder do mundo isso, mas nós podemos buscar sermos melhor, integrando a sombra com a luz. Então, essa é a dinâmica, né? Essa integração da sombra com a luz. Não existe só luz. Se a gente fica na luz do meio-dia, por exemplo, no sol do meio-dia, a nossa sombra é muito
muito enorme, não é mesmo? É uma sombra bem comprida, grande, bem delineada, não é? Então, imagine se a gente só tiver luz, como é a nossa sombra, né? Então, vamos sempre desconfiar, se somos muito luz, né? Vamos desconfiar, porque aí, onde tem muita luz, também existe muita sombra para ser vista, para ser acolhida, para ser trazida para a nossa consciência. Interpretações errôneas por parte da religião. A consciência universal se manifesta espontaneamente, independente de religiões ou da vida após a morte. Então, não é num templo que vai se manifestar, até pode acontecer, mas não é o templo, a religião que vai fazer isso, mas é sim a pessoa, né? O ser que vai desabrochar ali. O movimento é interno, depende do autoconhecimento. Então, não é algo que vai acontecer por estarmos dentro de uma religião, e nem a vida após a morte. Não é porque a gente vai morrer e continuar vivo lá do outro lado, que agora a gente é luz. Não. Continuamos lá do outro lado, com as nossas luzes, as nossas sombras, da mesma forma que estávamos aqui. Porque, né, a evolução, ela precisa ser feita, ser construída. Não é um estado agora nós estamos encarnados, ou depois que a gente morre, a gente está desencarnado, então não é esse estado, né, que vai fazer a gente evoluir, não é isso, tá? Muitas pessoas buscam um equilíbrio entre o seu desejo por essa consciência e o medo de se afastar do ego, resultando em interpretações errôneas que alienam do eu e da vida prática, né? Não adianta ficar ali na religião e esquecer da vida prática. A vida prática que é exatamente o laboratório para a nossa alma, para o nosso espírito, né? É onde a gente vai conseguir treinar justamente esses nossos aprendizados, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente aprende numa situação, todos os nossos aprendizados, eles são dentro da vida mesmo, da vida de relação, né? Com tudo que ela nos traz, tá? Interpretações errôneas ainda por parte da religião. A individuação leva à ilusão da separação, fazendo com que a renúncia ao ego pareça uma aniquilação da existência. Então, às vezes a pessoa acha que ficar individualista, né, ela está separada, né, é como se fosse uma separação, mas é uma ilusão dessa separação, certo? A renúncia do ego vai parecer uma aniquilação da existência. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Quando nós vamos partindo para o nosso crescimento, né, o processo da individuação, o que é esse processo da individuação? Né? É quando a gente vai integrando os nossos aspectos sombrios com a nossa luz, com tudo aquilo que a gente já sabe, né? A nossa luz é tudo aquilo que a gente já conseguiu aprender. Então, nós temos a luz e temos aqueles aspectos que precisam de serem vistos, de serem trabalhados, né? Conforme a gente vai trabalhando isso, a gente vai trabalhando a nossa individuação. E aí, isso parece que quando a gente está ali nesse processo da individuação, parece que a gente está separando, parece que a gente está renunciando ao ego, tá? Ou aniquilando a existência. Só que isso não é real. Compreender essa separação é uma ilusão, é crucial para a evolução humana, tá? Então, nós precisamos realmente fazer esse processo de individuação, né? Trabalharmos essas sombras e conseguirmos ir integrando todas elas. Então, a gente não vai extirpar algum aspecto nosso que é sombrio. A gente não vai cortar e jogar fora, não. A gente vai trazer ele aqui, junto com a nossa luz, e vai integrar, e vai trabalhar. Então, ele vai ser ressignificado, né? É um aspecto nosso. Não pode ser jogado para lá, não tem como. Tudo que é nosso fica com a gente, vai sendo integrado nesse caminho evolutivo. Ao observar a verdade de si mesmo, percebe-se que o ego não se anula ao se integrar com a vida criadora. Vida criadora, né, aquela do fluxo universal. Eu costumo explicar isso lá no curso de 7 corpos energéticos. Aquela questão de como a gente é gerado e de como a gente vem para a vida
da matéria, né? E nós vamos, então, crescendo na vida da matéria, desabrochando aqui, né? Então, quando a gente vai fazendo essa integração, nós estamos nos aproximando cada vez mais dessa nossa fonte criadora, da onde a gente veio, que é a nossa fonte, né? A nossa fonte de vida. E a gente só vai ficando o quê? Consciente. Então, a gente sai de um estado de inconsciência, que é, inclusive, o nosso estado de inconsciência enorme. O nosso estado de consciência ele é bem menor do que aquele estado de inconsciência, tá? Então, a gente vai trazendo esses aspectos do inconsciente, trazendo para a consciência. Então, esse é um processo muito profundo, muito complexo, né? Talvez a gente precise ainda refletir mais sobre isso, ler mais, até ler outros autores, né, para a gente ir formando essa ideia e compreendendo esse processo. Essa nova percepção traz energia renovada e uma inteligência inspiradora, reconciliando a individualidade com a unidade e com os outros seres. É aquele famoso todos somos um, né? Você está uno com o todo. Então, quando a gente começa a se integrar realmente com essa fonte criadora, a gente começa a entender que todos são importantes. Tudo que existe, todos os seres, tudo que acontece com eles mexe com a gente, interfere na nossa vida. Então, nós paramos realmente desse separativismo, né? Aquilo acontece com ele, não tem nada a ver comigo. A gente começa a perceber que não é por aí. Se todos somos um, se todos estamos dentro dessa malha energética, onde nós sentimos, né, todas essas energias que todos estão sentindo, nós estamos dentro dessa mesma energia. Então, nós fazemos parte desse todo, né? Tudo que acontece com todos os seres tem a ver com todos nós. Não diz respeito só a um, né? Aí a gente começa a entender que a nossa responsabilidade no mundo, ela vai além dessa nossa separatividade, dessa ideia de que a gente pode ter, que a gente é uma pessoinha aqui e o mundo inteiro não tem nada a ver com a gente, né? Então, esse é um conceito mais profundo e que a gente não está acostumado, não é? Como renunciar ao ego? Renunciar ao ego não significa aniquilá-lo, mas sim reconectá-lo à vida universal. Por que fala renunciar o ego? Porque o ego é aquele que vai nos direcionando aqui na nossa vida, né? Tudo é feito por ele e para ele, não é? Então, quando a gente tem medo de ir para a vida, a gente tem medo de aniquilar nosso ego. É inconsciente isso. Esse medo, ele está dentro de nós. A gente tem medo de não existir, como se o ego é que fizesse a gente existir. Só que não é ele que faz a gente existir. Quem faz a gente existir é aquela nossa essência, aquele nosso self, a nossa sabedoria, a nossa consciência. Não é o ego. O ego, ele trabalha para a consciência, e não é o contrário, né? Então, é como se ficasse uma carga bem pesada para esse ego, né? Ele tem a função de direcionar uma vida, só que ele não tem condições de direcionar uma vida. É como se ele tivesse uma carga muito maior do que ele pode ter, que ele consegue gerir. Por isso que quando, não sei se vocês vão se lembrar, do estudo lá do Poder do Agora, no início do Poder do Agora, ele dizia que ele entrou num colapso lá, né, emocional, e ele ficou em desespero, ele teve uma crise lá de pânico, e quem veio resgatar ele? A própria essência dele. Foi aí que ele percebeu, começou a ter os insights. Foi quando ele estava lá, que o ego não dava conta, ele foi realmente resgatado por quem poderia dar, que é a própria alma dele, né? Então, é a nossa alma que é a dona do pedaço. É a nossa alma que manda, não é o ego. O ego, ele está ao serviço da alma. E essa dupla pode fazer muitas coisas maravilhosas. Só que o ego sozinho não pode fazer nada. Por isso que tem tanta gente com síndrome de pânico, com desespero, com ansiedades, com doenças psicossomáticas. Porque elas estão ali escondidas atrás de um ego que não dá conta da complexidade da vida.
O ego, ao se fortalecer, então, ó, quando a gente vai integrando essas sombras, nós estamos fortalecendo o nosso ego. Para a gente ter equilíbrio aqui na Terra, nós precisamos ter um ego forte, um ego estruturado. E ele só vai ser assim se ele estiver sendo direcionado pela própria alma, né? Quando a alma diz e o ego ajuda essa alma a seguir o seu caminho. Porque o ego é a grande ferramenta da alma, né? É o grande caminho que pode ser percorrido pela alma. É o ego que vai fazer isso. Para estarmos aqui encarnados, para termos consciência do que somos aqui como seres humanos, é o ego que faz isso. É por isso que nós precisamos dele. Ele não é o grande vilão, na verdade, tá? Então, o ego, ao se fortalecer, pode confiar em faculdades além das suas capacidades limitadas, encontrando uma nova segurança. Então, ó, ele vai confiar em faculdades além das suas capacidades limitadas, é o quê? Que são essas faculdades? A sabedoria da alma, algo que vai muito além dele. Então, ele tem um guia muito poderoso. Esse ego, ele é forte. Ele vai para a vida sem medo. Ele não tem medo, porque quando ele está sendo trabalhado, né, e sendo fortalecido, ele consegue ir para a vida, mesmo que ele tenha um medo, ele vai e ele consegue resolver, ele consegue dar conta. Ah, então, é isso que a gente precisa. Quando a gente faz o autoconhecimento, esse processo, nós estamos fortalecendo o nosso ego. Então, a gente tem força, a gente tem condições de encarar as nossas sombras, de aceitar quem a gente é. Mesmo que o mundo não queira que a gente seja assim. Mas a gente vai estar muito mais seguro, né, dentro de nós mesmos. Como renunciar ao ego? O medo da mudança leva à busca de segurança em coisas imutáveis, mas essa segurança é ilusória. A verdadeira segurança reside na aceitação do movimento eterno da vida, ou seja, a vida é movimento, porque a vida é energia, tudo é movimento, não tem como ficar parado. E na vida, por ser movimento, a gente não pode ter uma expectativa de algo parado, algo que é imutável, não é? Não tem como. É um fluxo. Lembrando daquele fluxo da água, né? É o fluxo da vida. Então a gente não sabe o que vai encontrar ali na frente, mas a gente precisa seguir esse fluxo. Se a gente fica ali no imutável, é como se a gente ficasse naquele lago com águas bem paradas, aquele lugar que a água não flui, e fica parado. E aí, na verdade, aí que existe a insegurança. Porque o que acontece com uma água parada? Ela fica insalubre, não é? Ela fica impossibilitada de ser potável, de se beber, não é? Ela estraga, não é? Então, quando a gente acha que ficar ali parado é seguro, na verdade, não é. É justamente o contrário. O seguro é seguir o fluxo, as águas correntes. Essa é a verdadeira segurança, tá? Então, é algo realmente para a gente refletir, né? Analogia com a lei da gravidade. O sentimento de perigo ao soltar o ego é um erro. Não há o que temer. A consciência humana molda a realidade, incluindo leis físicas como a gravidade, e reflete a apreensão de renunciar ao ego. Então, soltar o ego é o quê? Deixa ele seguir o caminho. Para de ficar segurando, para de ficar parado. Segue o fluxo, né? Vamos jogar para a vida mesmo, tá? Então, quando a gente faz isso, nós estamos atraindo com a nossa mente criadora as possibilidades da gente conseguir seguir de forma segura, não é? Então, se a gente pensar que a consciência que cria tudo, e a nossa consciência cria, então eu vou criar a minha própria segurança. Eu posso ir segura nesse caminho. Transcender o dualismo revela novas verdades e diminui os medos. Ao transformar o inconsciente em consciente, você se liga ao princípio da vida universal, que é o que eu falei, né? A gente vai trazendo as sombras do inconsciente, a gente vai vendo, a gente traz para o consciente. Encontrando segurança e alegria.
A vergonha do eu superior impede a expressão do verdadeiro eu, levando à hostilidade, ou seja, a vergonha daquilo que a gente realmente é, tá? O eu superior é aquele que vai apresentar quem a gente realmente é, né? Então, a vergonha desse verdadeiro eu leva à hostilidade. Quanto mais se conecta com a vida universal, mais liberdade e satisfação experimenta. A relação humana ao verdadeiro eu. Todos os seres humanos sentem vergonha do seu verdadeiro eu, manifestando-se com embaraço e sensação de exposição. É aquele momento que a gente se sente exposto, porque alguém falou de como a gente ou alguém viu como a gente realmente é. Então, a gente entra nessa questão de se sentir exposto, tem vergonha, né? E uma série de problemáticas aí emocionais. Essa vergonha leva as pessoas a fingirem, criando sentimentos e comportamentos falsos para evitar a vulnerabilidade. Quando a gente é vulnerável, né, a gente sente que não temos segurança. Mas não tem problema a gente mostrar a nossa vulnerabilidade. Quando a gente mostra que a gente tem esses medos, a gente tem essas falhas, isso significa que nós estamos fortes porque a gente está vendo isso. Nós não estamos sendo falsos, né? Tendo uma conduta que é falsa, fazendo coisas que não nos representam. Então, mesmo que a gente esteja ali com as nossas questões, sem medo de ser feliz, né? E sejam questões que a gente antes poderia ter vergonha e hoje a gente já abre, mesmo que seja dessa forma, a gente não é diminuído por isso. Muito pelo contrário, quanto mais a gente vai fazendo isso, mais a gente se fortalece. A gente fortalece esse ego. Ele não precisa mais se esconder. Então, todos esses conteúdos vêm com uma força, nos traz uma força de sermos quem a gente é. E aí a gente pode trabalhar essas questões. E ir escalando, né, cada vez mais, essa melhoria dentro de nós, de forma consciente. A reação humana ao verdadeiro eu. Essa dissimulação se torna uma proteção, anestesiando a conexão com a vida e separando o ser da realidade. Né? São os mecanismos de defesa, nós temos vários mecanismos de defesa, né? Que a gente usa como se fossem couraças, para que a gente se proteja. Então, essa proteção, na verdade, ela é muito ilusória, ela anestesia essa conexão com a verdadeira vida, mas isso também não pode acontecer, esse processo de mudança, né? Não vai acontecer de um dia para o outro. Nem sempre é tão rápido assim. Então, nós precisamos dar a nós mesmos o tempo que for necessário, né? Conforme a gente vai observando as nossas características, aquilo que, puxa, a gente percebe que a gente faz, a gente precisa melhorar, a gente precisa trabalhar determinadas coisas em nós. E não tem problema, não tem pressa. O importante é que a gente está consciente e que a gente já está fazendo esses movimentos, né? O fato da gente já estar fazendo esses movimentos vai aproximando desse fluxo da energia universal. E essa energia vai nos alimentando, vai nos dando força. A gente vai começando a ter insights e as coisas vão se manifestando na nossa vida, né? Podemos ter conhecimento de outras pessoas, né, na nossa vida, começam a entrar pessoas diferentes na nossa vida, situações que acontecem, oportunidades. Então, o universo ele vai trabalhando a nosso favor, quando a gente está nesse fluxo. Não importa que a gente ainda está ali, tímidos, né? Não tem problema. Mas o importante é estarmos já nesse fluxo. Reconhecer essa vergonha é crucial para superar a autoalienação e encontrar verdadeira dignidade. O eu verdadeiro não é perfeito, mas contém as sementes de uma vida vibrante. Ter coragem para ser autêntico permite um novo enfoque da vida interior, dispersando as limitações. Então, a gente precisa realmente buscar a nossa autenticidade. Quanto mais autênticos formos, mais estamos com o pezinho ali, naquele fluxo de energia universal, que é o fluxo da onde viemos, mas estamos ali naquele fluxo que vai nos levar nesse caminho de volta ao nosso verdadeiro lar, né? O nosso lar espiritual. E o lar espiritual onde existe uma amplidão maior, né?
uma expansão da nossa consciência. O simbolismo bíblico da nudez. A vergonha de mostrar o verdadeiro eu é simbolizada pela história de Adão e Eva. Aceitar essa nudez interior permite uma nova felicidade no presente. É nos desnudarmos, né? Nos desnudarmos de todas essas capas e couraças que ficam ali impedindo que a gente realmente vá para a vida, né? Aproveite o que ela tem para nos oferecer, sem medo, né? É necessário um processo de adaptação para se libertar de dissimulações. Para distinguir sentimentos verdadeiros dos falsos, é essencial investigar interiormente, reconhecendo o medo de não sentir. Muitas vezes a gente deixa de viver coisas com medo do que nós vamos sentir, não é mesmo? Ah, eu não vou fazer tal coisa. Vai que aconteça isso, aquilo, aquele outro. E eu tenha frustração. Vai que eu me frustre. As minhas expectativas não sejam satisfeitas. Ou vai que eu receba um não. Vai que não dê certo. Eu não tenha sucesso. Então a gente começa, né, a pensar em todos esses aspectos negativos. E aí a gente não vai com medo. Né? Por quê? Porque a gente sempre tem que ser satisfeito. A gente não pode ter as nossas expectativas frustradas. A gente precisa conseguir ter sucesso. E se a gente não tem sucesso, o mundo vai ver que a gente não tem sucesso. E isso é extremamente ruim para o ego, né? Para esse ego que está separado. Não para esse ego que está ali, se integrando com a verdadeira essência, né? Mas com esse ego que está ali ainda na dualidade, né? Ele não está integrado, ele está numa dualidade. Todos têm sentimentos, mesmo que ocultos. Conscientizar-se desse medo permite reativar as emoções. O caminho para a autenticidade leva à glória da vida. Então, não importa, né? A gente não vai ter sucesso agora correndo, ou sim ou não, a gente não sabe. Mas dentro aí da nossa escalada do autoconhecimento, né? Nós podemos demorar um pouco, e não tem problema. Não tem problema, porque não importa quanto tempo a gente demore. Se a gente já está no caminho do fluxo universal, a gente já está no caminho da vida. E imaginem quantas paisagens, como será essa paisagem que a gente vai ver nesse caminho da nossa vida, já com o pé ali no fluxo universal. Né? Quantas experiências importantes a gente vai ter se a gente entrar no fluxo da vida de verdade, né? E sejam elas quais forem, se teve sucesso, se não teve sucesso, tudo isso vai ser sempre, vão ser sempre experiências que vão enriquecer o nosso caminho e que vão nos levar a esse lugar que a gente quer chegar, né? Dessa busca que a gente tem. Agora aqui o capítulo 16, mudamos aqui de capítulo, que é a consciência, né? Fascínio com a criação. Introdução. Além de nos apresentar as leis universais que governam a criação positiva com consciência, o guia também explica como surge a criação negativa. A alegoria da queda dos anjos se expressa aqui em termos acessíveis à mente moderna. Colocar nossos recursos a serviço da criação positiva pela reconquista da nossa consciência divina original é a nossa meta. Nessa palestra, o guia indica os passos que devem ser dados para que isso aconteça. Então, aqui a introdução. A criação resulta da consciência, não o contrário. É aquela história do que cria, quem cria, né? É a consciência. Não existe outra forma, tá? Nós temos a grande consciência, essa grande consciência universal, né? Que a gente chama de Deus, é uma consciência, e essa consciência que cria. Tudo deve primeiro ocorrer na consciência. Então, a gente cria, né? A nossa vida, a gente cria tanto bem quanto mal. Compreender suas criações conscientes é crucial, pois a desconexão delas causa intenso sofrimento.
Ignorar que você cria suas experiências, positivas ou negativas, leva à impotência diante da sua própria consciência. Então, quando você não acredita que você é uma consciência criadora, você acaba perdendo essa potência da criação. É como se você ficasse um barquinho lá no meio do rio, sem direção. Não vai para lugar nenhum. E é uma potência, não é? Agora, quando existe alguém no barco e os remos, ele vai para algum lugar de verdade. Então, ele tem um objetivo, ele existe. Ele não fica lá rodando, né? Então, quanto mais nós entendermos que nós somos potências criadoras, mais a nossa mente criadora vai ser potente, vai ser eficiente para criar a nossa vida. Tudo que está nos nossos entornos, né? Conhecimento, sentimento e vontade. A consciência envolve o pensar, o sentir e o querer, sendo um processo ativo e criador. Então, aqui ele está dizendo quais são os elementos criadores, né? Então, esses 3 elementos aqui, que estão aí na consciência, são os elementos que criam. É preciso que a gente pense, que a gente sinta e que a gente queira. Então, o quanto nós não estamos criando coisas ruins, não é? Quando a gente acredita que vai dar errado, quando a gente acredita e sente que vai dar tudo errado, quando a gente sente que a gente não é capaz, quando a gente sabota aquilo que a gente quer fazer, né? Então, não basta só o querer, é preciso pensar e o sentir. Não basta só o sentir. Eu sinto vontade, eu sinto que, puxa, isso tudo é o que eu mais queria, mas os pensamentos são contrários ao que eu sinto e ao que eu quero. Né? Esses 3 elementos, eles precisam estar totalmente integrados e trabalhando juntos, para que realmente a gente consiga fazer boas criações, né? Desejos contraditórios podem causar falta de consciência, levando à sensação de desamparo. O verdadeiro desenvolvimento envolve reconhecer como suas criações influenciam a sua vida. A humanidade pode usar sua consciência para criar construtivamente ou inconscientemente gerar destruição. Inconscientemente, por quê? Né? Vamos falar sobre nós mesmos. Aqui ele está falando da humanidade, mas vamos ficar entre nós, né? Se os meus aspectos destrutivos estão inconscientes, o que vai acontecer? Eles vão ficar quietos lá? Não. Eles vão se manifestar o tempo todo, de uma forma ou de outra. Então, é algo destrutivo que se manifesta. Aquilo que está inconsciente, eu não sei que existe. É o barquinho lá no meio do rio, a esmo lá, né? Esse é o inconsciente, está lá. Eu não tenho consciência. Então, ele está agindo, mesmo que eu não saiba. Agora, se eu faço autoconhecimento, e se eu vou trazendo para a consciência vários aspectos do meu inconsciente, o que acontece? Eu já não estou mais inconsciente. Aí eu já sei como trabalhar com esses aspectos. Eu já sei onde eu preciso ter um olhar melhor ali, um olhar mais atento. Eu já posso escolher o que eu quero fazer. Eu já posso ter melhores escolhas. E isso vai melhorar a minha vida. Tá? E isso também acontece com a humanidade, né? Todos os seres humanos juntos. A humanidade está indo para um caminho. Não é só uma pessoa, é a humanidade inteira. Está indo para um caminho, o mesmo caminho, né? É aquela média de pensamentos, sentimentos, emoções dentro dessa humanidade faz com que eles cheguem num lugar. É como se fosse um grande corpo, né? Uma grande pessoa ali, tudo junto, tá? Então, é muito importante que a gente tenha esses conhecimentos e aplique na nossa vida. Por quê? Quanto mais pessoas fizerem isso, melhor fica essa humanidade. A gente ajuda, né, essa humanidade da qual a gente faz parte a crescer, a evoluir realmente, porque é nossa responsabilidade também. Quando eu permaneço nessa inconsciência, eu estou engrossando essa quantidade de pessoas que também está assim, e que faz com que a humanidade tenha um nível energético mais baixo. Eu estou ajudando a isso, né? Compreender essa dinâmica é essencial para mudar a sua percepção e atitude frente à vida.
Você possui o poder de moldar sua realidade. Não é uma vítima das circunstâncias. Então, é o momento que a gente para de achar que a gente é vítima. Se a gente começa a olhar com clareza para tudo na nossa vida, a gente vai perceber que nós não somos vítimas, tá? Sair desta posição de vítima é um dos pontos mais importantes da nossa escalada aí do autoconhecimento. É o degrau que a gente vai subir quando a gente para de se olhar como vítima, tá? Porque se a gente é vítima, nós não somos agentes na nossa vida. Nós somos passivos. Isso diz algo sobre nós. Então, se a gente é vítima, a gente precisa olhar por que que nós somos vítimas, tá? Por que que nós nos colocamos nessa posição? Será que isso realmente é útil para o nosso crescimento? Será? Então, é algo que a gente precisa pensar. Condições para se reconhecer um espírito universal. Para viver sua verdadeira identidade como espírito universal, você precisa entrar em sintonia, acalmar a mente para ouvir a presença do espírito universal, que está sempre acessível. Então, esse espírito universal, ele está disponível. Precisamos silenciar um pouco essa mente. Como a gente silencia essa mente? Quando a gente começa a fazer o nosso autoconhecimento, quando a gente começa a olhar para as coisas que tem dentro da gente, trazer para a nossa responsabilidade. Já não se trata mais do outro, se trata da gente. Sim, existem pessoas que são cruéis, que fazem maldades, que distratam as outras pessoas. Existe, mas isso pertence a elas, não pertence a nós, né? Quando a gente é atingido por alguém, primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar por que que nós estamos sendo atingidos. Qual é a nossa posição? O que que nós estamos fazendo? Né? E com muita honestidade, porque senão a gente vai começar a justificar. A gente vai justificar. A gente vai dar sempre motivos, todos os motivos possíveis, que vão justificar a nossa estada nessa posição. Então, é muito sutil tudo isso. É a mente, né? A mente, ela vai colocando a gente em posições que são cômodas. Aquele comodismo que deixa a gente estagnado, que não nos leva para o crescimento, tá? Condições aqui, a segunda, compreender a negatividade, reconhecer e vivenciar suas questões negativas, que é isso que eu acabei de falar. 3, conectar-se com o pensamento consciente, usar deliberadamente seus processos mentais para manifestar o espírito universal em sua vida. A gente vai usar a mente a nosso favor. A mente é uma grande ferramenta. A gente precisa aprender a lidar com essa mente. Ela não é de toda a culpada, tá? Ela é uma ferramenta tão potente que, se bobear, ela está direcionando a nossa vida. Então, a gente precisa fazer o caminho contrário. Trazer a nossa essência para dominar a mente. E a mente vai ser a ferramenta da alma aqui na Terra. A autoobservação e purificação em 3 níveis. Prestar atenção aos seus processos interiores revela que muito do que parece inconsciente está evidente. Ao observar suas reações, você reconhece atitudes negativas e descobre seu poder de criar a própria vida. Então, é o autoconhecimento puro aqui, né? Existem 3 níveis de percepção: pensamento diário, vontade negativa e natureza divina. A libertação vem da autodeterminação e do reconhecimento de que suas escolhas, mesmo destrutivas, são deliberadas, né? A gente acaba fazendo porque a gente quer mesmo, né? A verdadeira felicidade surge ao confrontar e superar padrões negativos. Então, já chegou aqui o nosso horário, 9h04 já, e eu vou parando por aqui, e a gente vai encerrar o estudo do livro nesse momento aqui, ok?